Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Pinto da Silva, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas da UFES, e hoje iremos falar sobre pré-história e a evolução dos hominídeos a partir da orientação da professora Saladina Moedo, que nos acompanhou na construção desse trabalho. Bom, para falarmos da evolução dos hominídeos, né, precisamos anteriormente falar da pré-história. Por quê? A pré-história é um período, né, que conhecemos que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começam a usar ferramentas de pedra. E a pré-história, ela fica conhecida como um período que é dividido em três fases, são eles Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, e tem um período de duração aí, né, que acaba abrangendo entre 3.500 anos antes de Cristo a 3.000 anos antes de Cristo. Para isso, vamos falar primeiramente da fase paleolítica. A fase paleolítica ela é marcada aí, né, por indivíduos de um estilo de vida ainda bastante nômade. Então, eles viviam de cavernas em cavernas e, como eu falei para vocês, é um período marcado pelo uso de ferramentas de pedra. Então, esses indivíduos eles usavam essas pedras para cortar carcaça e por sua vez, possuía um estilo de vida ainda baseado, né, na caça e na coleta de raízes e grãos. Em relação ao período neolítico, nós já vemos um diferencial, pois nesse período os indivíduos eles já convivem entre si com um modo de fazer ferramentas mais refinado em relação ao paleolítico, por exemplo, e o estilo de vida começa a ser mais fixado em dados lugares. Por exemplo, é a partir dele que surge então a Idade dos Metais, onde há um refinamento bastante tecnológico em relação à construção de ferramentas, pois é nesse período que há a construção de ferramentas à base de cobre, de, de ferro e ao desenvolvimento também de um estilo de vida mais acentuado, onde os trabalhos eram muito bem divididos. Então, a Idade dos Metais é marcada por um estilo de vida que não mais apresenta um nômade, por exemplo, que eu relatei para vocês aqui sobre o Paleolítico, e na Idade dos Metais há uma melhor distribuição ali de trabalho naquela comunidade. Para isso, e a partir daqui, começamos a falar então da evolução dos hominídeos. A evolução dos hominídeos, para entendermos melhor a evolução dos hominídeos, na verdade, é necessário falarmos, por exemplo, como surgiu os primatas, né? E a origem dos primatas ela se dá a partir, né, desses três indivíduos do ramo vermelho, que são os promícios primitivos, são eles os lêmures, os lores e os tarsos. Esses indivíduos eles dão origem então ao ramo, né, dos primatas, e logo após eles, esses indivíduos dividem o mesmo ancestral primitivo, que seria os macacos do velho mundo, do novo mundo, desculpa. Esses macacos do novo mundo, eles possuíam rabos extremamente longos, e a partir ali do segundo ramo, vermelho, amarelo, nós temos os macacos do velho mundo. Esses macacos do velho mundo, por sua vez, já possuíam um encurtamento de rabos e teriam surgido aí entre a África e a Ásia, e a partir deles surgiram então os macacos sem rabos. E esses macacos surgiram há cerca de 30 milhões de anos atrás, na África, que seriam os gibões, onde temos uma série de fósseis e todos eles foram encontrados no Mioceno. Mioceno, então aqui eu estou falando sobre uma escala geológica, né? Porque a gente está falando sobre pré-história. Pré-história diz respeito ao, como a palavra própria diz, a história, e demarca um tempo, e Mioceno demarca também um período de tempo, que seria, então, uma escala geológica. A partir dos gibões, né, nós temos esses macacos. Antes dele, né, nós temos os macacos do Velho Mundo, né, com esse encurtamento dos rabos. E a partir deles surgem, então, os macacos sem rabo. Esses macacos sem rabos,
se diversificam, né, por cerca de 30 milhões de anos na África, onde temos uma série de fósseis. Surgiram, a partir desses fósseis, né, basais, como falei para vocês, ao surgimento desse grupo dos Homininoida. Esse grupo, ele é um grupo base para a diversificação desses indivíduos que seriam os gibões, que são extremamente sem rabos, e dos hominídeos, que seriam o ramo de nossa importância aqui na nossa apresentação. Os gibões, por sua vez, foi encontrado um dos fósseis mais antigos na Espanha, né, espalhados ali pela Ásia também, e hoje vivem no Sudeste asiático, com 18 espécies e 4 gêneros, e ainda possui um estilo de vida arborícola, ou seja, basicamente em árvores. A partir de então, nós começamos a falar sobre esse período de dispersão dos hominídeos, né? Desse ramo aí que eu falei para vocês, que se diversificou a partir dos homininoida. Então, desculpa, esse grupo de indivíduos, entre 17 a 15 milhões de anos atrás, vivem um período onde os continentes estavam praticamente formados, né, por parte ali meio do Mioceno. O clima ainda nesse período era muito quente. O Polo Norte, por exemplo, não dá para ver, mas nos próximos slides vocês verão. Aí, nesse slide vocês já conseguem ver, tem uma visão melhor. O clima ainda era muito quente, o Polo Norte ainda não tinha gelo. A Antártica, por exemplo, estava num processo de congelamento bastante avançado, pois as suas bordas ainda possuíam vegetação. E temos poucas informações de como os hominídeos se dispersou entre esse período aí de 17 a 15 milhões de anos, mas tudo leva a crer que eles ocuparam o leste africano. Então, vocês vão ver aqui, ó, nesse slide, que eles ocuparam todo o leste africano, né? Bem como todo o entorno do Mediterrâneo, o Oriente Médio e parte do subcontinente indiano, ali a parte oeste. No final desse intervalo, o ramo do leste ele se isola, né? Ali onde está esse círculo vermelho, se isola, originando então os pongíneos. Os mesmos vivem perto da Índia, né? Pois foram encontrados fósseis no sul da Ásia. E os representantes vivos vivem lá até hoje, que são os orangotangos. Já os hominídeos que ficam nessas outras áreas, né? Que vão ali mais próximo ao oeste, são chamados então de hominíneos. Então perceba, nesse slide nós temos os hominíneos sendo demarcados, né, que seriam uma subfamília no rosa, e a parte marronzada ali, que seria os pongíneos, ou seja, os orangotangos nesse período. Somente os orangotangos nesse período. A Antártica, entre 15 a 12 milhões de anos atrás, completa, né, seu congelamento total, não havendo nem mesmo vegetações nos períodos mais quentes. Então essas partes verdes aí do slide, elas desaparecem. E nesse período os níveis dos oceanos abaixam, né, não de forma considerável. Então temos o aparecimento dos driopteronicínios, que se espalha, né, pela África e pelo sul da Europa. Pelas setas vermelhas vocês podem identificar onde foi esse espalhamento. E na Ásia, o ramo dos pongíneos, por sua vez, se diversificam em 3 linhagens, pelo menos, né? Aí, aqui eu apresento para vocês um crânio, né, de como seria esses driopteronicínios. E falando ainda, né, sobre esse período de tempo, entre 12 a 8 milhões de anos atrás, a Terra ainda segue quente. Houve uma mudança nos oceanos, mas sem calota de gelo ainda no Polo Norte, como vocês podem ver. O Himalaia ainda continua subindo. Acontece uma crise fica conhecida como crise valesiana, que seria uma crise onde parte da fauna ali dos mamíferos terrestres do meio do Mioceno da Europa se extingue e é substituída por uma outra que provavelmente veio da África ou da Ásia. Surge nesse período também ali, né, na região dos Bancas, os hominíneos, né, que conheceremos através dos gêneros
do gênero Oranopithecus, que seria esse da seta amarela aí no slide, né, que eu demonstro para vocês. E os Oranopithecus diz respeito a um grupo que está relacionado com o ancestral de duas linhagens, que seria duas linhagens de hominíneas, que originaram nesse período os gorilines, em seta vermelha, que se dirigiram para o sul, para a região da Etiópia, e a outra, e ali na região da Ásia, né, onde nós tínhamos os pongíneos, nós temos mais precisamente na região do Paquistão, nós temos o aparecimento, então, de uma daquelas três linhagens que eu falei para vocês dos pongíneos que tiveram sucesso, que são os Civapithecus. Então, aí tem as fotos deles, né? Nós temos a primeira foto sendo os do Oranopithecus, a terceira ali do Goriline, e a terceira foto, né, de cima para baixo, nós temos a representação do que seriam os Civapithecus. Entre 8 a 7 milhões de anos atrás, tivemos a extinção do ramo daqueles indivíduos que eu falei anteriormente, né, no slide anterior para vocês, dos Dryopithecines da Europa. Os hominíneos, eles fazem um caminho de volta para a África, né? E na Ásia, aquele grupo dos pongíneos, surge uma outra linhagem, que eu falei para vocês que eram três. Então, surge uma outra linhagem, que são os dos Indopithecus. Esse indivíduo que está aí com a setinha rosa e com sua representação no canto do slide. Os Indopithecus foram encontrados na Índia, né? E dando continuidade a essa escala de tempo, nós temos entre 7 a 6 milhões de anos atrás, como consequência daquela crise valesiana, os hominídeos eles foram extintos da Europa e fica restrito então somente à África, onde aparece esse indivíduo aí, que seriam os Sahelanthropus. Na região do Chad eles são encontrados, né? Na verdade foi encontrado um fóssil na região do Chad, acredita-se que ele tenha aparecido pela primeira vez aí, esses indivíduos possuíam características híbridas, né, com aparência de gorilas, chimpanzé e humanos, inclusive sendo um ótimo candidato para a ancestralidade, né, a ancestralidade de nós humanos. Vamos dar continuidade aqui. Então, na Ásia se diversificam uma outra linhagem, né, como eu tinha falado para vocês, a terceira, que seria os Lufenpithecus. Lufen por causa da palavra, a palavra desse nome, né, tem uma relação com o lugar de origem, né, que foi na cidade ali no sul da África, porém não durou mais que esse período, e inclusive abri um parênteses aqui para falarmos, por exemplo, o porquê desses nomes um pouco difíceis, né, de pronúncia. Esses indivíduos, eles são nomeados a partir de estudos que são feitos pelas pessoas que os estudam. Então, esses nomes eles são dados por pesquisadores, e isso surge, na verdade, com o Linneu, né? Ali em 1870 e poucos, o Linneu começa a caracterizar e agrupar esses indivíduos, muito tempo depois, mas milhões e milhões de anos depois, esse pesquisador surge com ele, na verdade, essa característica de nomear esses indivíduos. Então, infelizmente, essa linhagem desaparece, né? Só vive esse período mesmo onde vivem nesse lugar e vivem somente esse período de 7 a 6 milhões de anos atrás. Bom, no que se refere ao período de 6 a 5,33 milhões de anos atrás, a Terra ainda continuava esfriando, mas vale lembrar que continuava ainda muito quente, muito mais quente do que é hoje. Os oceanos continuam abaixando, e acontece um fenômeno que fica conhecido como crise salina messiniana, que seria um ciclo de evaporações que acontece ali no Mediterrâneo, que faz então desaparecer o Mediterrâneo. Os Himalaias também nesse período começam a ter uma forma mais visível, né? E ali, próximo àquela seta vermelha que eu demarquei para vocês, a seta vermelha, há o surgimento do Rift africano, uma região que aparece
uma cadeia de montanhas e grandes lagos, né, como o Malawi e o Vitória, e mais um rio que aparece aí, mais um grande lago, na verdade, que aparece nesse período. E, e a partir daí, pela primeira vez, o Saara também começa a ficar muito seco, né? Perceba aí no mapa que, por exemplo, está ficando meio acinzentado. E os indivíduos que viviam essa região, eles são empurrados por causa da seca para o sul e são divididos então por conta desse rift, né? O grupo que caminha para o leste com savanas dá origem aos hominina, que seriam a subtribo, e o outro grupo que segue para o oeste e se assenta sobre as florestas da bacia do Congo dão origem, aos paninas, que seriam os chimpanzés. No mesmo período, os ancestrais dos gorilas desaparecem, né, do lado leste do Rift, e talvez tenha sido por conta da competição, né, dos indivíduos dos hominídeos que desceram ali, né, do Saara em relação ao leste da África. Bom, como eu falei para vocês, essa divisão dá origem, né, aos paninas e aos homininas, onde está demarcado aí, e também nesse período, né, de 6 a 5,33 milhões de anos atrás, nós temos o aparecimento do gênero chamado Horrorim, que tem características que indicam um bipedalismo. O que seria, Bruno, então, esse bipedalismo? Bipedalismo seria essa possibilidade, essa característica de andar com os dois pés. Então, a gente deixa a ideia, né, aquele modo de andar de indivíduos com as duas mãos no chão, né, de quatro pés, com os dois pés e as mãos também, eles deixam de usar. E esses indivíduos ainda possuíam membros com proporções ainda muito tímidas, muito simples, né? E ainda falanges muito bem adaptadas, as mãos estavam muito bem adaptadas para subir em árvore. E tudo indica que eles sejam, né, os horrorins sejam do grupo dos hominina, que é a linhagem que daria origem ao nosso ramo também. Bom, no período aí, né, de 5,33 a 4 milhões de anos atrás, termina o Mioceno e começa então o Plioceno, que seria uma outra demarcação geológica, né? O Mediterrâneo volta à configuração inicial, como eu falei para vocês, ele estava seco, né? Então ele volta ao normal. O Sudeste Asiático já fica mais parecido com o que temos hoje, né? Os mares começam a isolar as ilhas, né, ali da Indonésia, como Sumatra, Bornéu e Filipinas, onde está essa demarcação aí que eu fiz para vocês. E na região da África, ali do ramo dos hominina, que nós conhecemos, surgem então os ardipithecus da Etiópia, que nos lembra a um chimpanzé em pé. Mas esses indivíduos ainda possuíam cérebros bem menor do que os indivíduos atuais. Isso indica que tanto a linhagem dos chimpanzés quanto a linhagem dos humanos tiveram um aumento do tamanho do cérebro, independentemente uma da outra, por convergência evolutiva mesmo. Bom, entre 4 a 3,6 milhões de anos atrás, entre os homininas aparece a primeira evidência dos australopithecus, né, ali na região sul e leste da África, sendo ainda animais bem pequenos, bípedes, com pegadas encontradas na África, e as espécies mais antigas ainda com membros com proporções mais simiescas. As espécies mais recentes, né, que no caso seriam os australopithecus, que conhecemos por sua vez, possuem membros com proporções mais parecidas com humanos. E eles surgiram aí, que é esse indivíduozinho da foto, que inclusive tem muitos estudos, se vocês derem um Google, por exemplo, sobre Lucy, que é um australopiteco, vocês vão encontrar várias informações. Por exemplo, o cérebro dos australopitecos é um pouco maior do que o dos artipitecos, que seriam aqueles indivíduos que eu acabei de falar para vocês, porém não muito diferente de um chimpanzé. E vale ressaltar que nenhum australopiteco fica conhecido do oeste africano, todos estavam ao leste. Então aquela divisão que nós tínhamos, ela só acontece na região leste. Entre 3,6 a 2,6 milhões de anos atrás, o grupo continua ali, né, junto com outras espécies. Por exemplo, surge ali abaixo, um pouco em direção ao sul,
os Kenianthropus, que é um tipo de Australopithecus dessa época, e que possivelmente eles viveram e eles já confeccionavam aquilo que eu falei para vocês que acontecia no Neolítico, que seria no Paleolítico, na verdade, que era a confecção de ferramentas de pedra. Então eles já cortavam carne de carcaça com aquelas pedras lascadas mesmo. Eu vou pedir para vocês se atentarem às imagens que a gente tem mostrado, né, aqui na lateral dos slides, e se atentar também aos períodos, né? Por exemplo, entre 2,6 a 2 milhões de anos atrás, começa então um ciclo de glaciações que marcam essa etapa geológica do nosso planeta, né? E nesse período, os australopitecos eram onívoros. Eles cortavam carnes com a ajuda dessas ferramentas de pedras que eu falei para vocês, e os australopitecos se adaptaram a uma dieta herbívora, mas particularmente esses australopitecos, um grupo ali, né, começa a comer grama, ou seja, são granívoros, e são chamados então de parântropos, que é esses indivíduos da seta amarela aqui no leste da África. Esses indivíduos do outro lado, né, os outros indivíduos dos gênero Homo, por exemplo, ou dos Australopithecus, desculpa, que continuou com o hábito de comer, continuou onívoro, eles continuou e deram origem, então, né, a partir dos Australopithecus, o gênero Homo, que seria o nosso gênero. Porém, não há um consenso de chamar de humano todos os pertencentes do gênero Homo, e vamos ver o porquê disso, né, daqui a pouco. Entre 2,2 a 1,8 milhões de anos atrás, a formação ali do Istmo do Panamá, ligando então a América do Norte e a América do Sul, ocorre então um intercâmbio faunístico nesse período, e entre 1,8, né, 1,8 a 1,5 milhões de anos atrás, é marcado então pelo aquecimento do nosso planeta. Na caverna ali do sul da África, temos a evidência então do primeiro uso de fogo. Vale ressaltar que eu não estou falando aqui sobre fazer fogo, mas estou falando sobre um período que aconteciam incêndios, né? Então esses indivíduos eles conseguiam fazer o uso desse fogo. E tudo indica que tenha sido o Homo ergaster, que seria uma variedade desses Homo, né, do gênero Homo. Então, o Homo erectus, com a variante ergaster, teria feito o uso, né, desse fogo. Foram encontrados vários esqueletos, inclusive de parântropos, né, da seta vermelha, na caverna. Possivelmente eles viviam juntos, e algo que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. A gente está falando sobre várias espécies, vários indivíduos, e esses indivíduos, todos eles viviam e conviviam juntos. Então, eles coexistiam nesse período, né? Bom, em relação ao Homo erectus, por exemplo, que estavam ali, né, na África, acredita-se que tenha saído através da conexão da África com a Península Arábica, onde seria a península hoje da Península do Sinai. Então, teríamos fósseis do Homo erectus na região da Geórgia, da Armênia, e esses indivíduos eles vão, a partir daí, percorrendo, né, suas rotas através do tempo. Entre 1,5 a 1 milhão de anos atrás, acontece a extinção do Homo habilis, provavelmente por competição com o Homo erectus, né? O Homo erectus são indivíduos bastante inteligentes, então eles devem ter conseguido modos de viver que eram benéficos a eles e consequentemente, isso favoreceu a eles a acabarem suportando, né, as pressões seletivas e esses outros indivíduos se extinguiram e eles, como por exemplo o Homo habilis, eles continuaram vivos. Então o Homo erectus se espalha aí, né, pela África, pela Europa, como está demarcado pela seta amarela, e grande parte da Ásia. Inclusive foram encontrados esqueleto do Homo erectus no centro da China e até na ilha de Java, na Indonésia. E é importante falarmos sobre isso, porque como é que esses indivíduos chegaram numa ilha, né? Então, eles, consequentemente, conseguiam fazer meios de locomoção que eram bastante favoráveis para ele naquele período. Então, eles, além de
conseguirem traçar rotas bastante inteligentes, eles levavam também suas tecnologias. Provavelmente é, foram, foi a partir do Homo erectus que deu origem à espécie conhecida como Homo antecessor, ali na seta rosa, que eu coloquei para vocês ali na região da Inglaterra. E com isso, chegamos aí entre 1 a 800 milhões de anos atrás, a Terra ela volta a esfriar, o nível do mar volta a reduzir e com isso os parântropos, né, ali com a caveirinha amarela no sul da África, eles se extinguem na África, terminando então a linhagem dos australopitecos não humanos, né? Temos a primeira, com a chaminha também ali no sul da África, temos então a primeira evidência inequívoca, né, onde de fato os indivíduos conseguiram fazer fogo e não é novidade para ninguém. Quem foi que conseguiu fazer esse fogo foram os Homo erectus, que eram indivíduos extremamente inteligentes. Entre 600 a 500 mil anos atrás, né, nós temos surge um novo tipo de Homo erectus, né, aqueles indivíduos já bastante inteligentes. Esses indivíduos, porém, possuíam melhor habilidades e eles ficam conhecidos então como homens de Hardenberg. Eles podem ter surgido, acredita-se, ali na região da Europa, como um grupo irmão do antecessor, mas também podem ter surgido na África e ter se espalhado pela Europa. Mas os homos de Hardenberg que ficam aqui na África, né, no continente africano, onde essa seta está mais em relação ao sul da África, eles ficam então conhecidos como rodoenses. Então, esses indivíduos, é com eles também que surgem a confecções das primeiras machadinhas, inclusive algo muito mais refinado, né, muito mais tecnológico em relação às outras ferramentas que eram desenvolvidas por esses hominídeos. Né? Eles já produziam uma machadinha muito bem elaborada para a sua caça. E ainda nesse período nós temos o fim, né, o fim dos registros do Homo antecessor. Na China, onde os Homo erectus habitavam, né, naquela seta ali mais em relação à Ásia, o famoso Homem de Pequim, surge uma subespécie, e a população, né, dos chimpanzés que ficavam dos congêneres, eles continuam a existir. Inclusive, é só para ressaltar que esses indivíduos eles continuavam a existir, mesmo que toda essa variedade de Homo, do gênero Homo, tenha se diversificado tão bem, o grupo dos primatas também estavam evoluindo junto com os demais indivíduos. Bom, entre 500 a 450 mil anos atrás, nós temos, então, os Homo de Heidelberg continuam se dispersando, né, pela Europa até o oeste da Ásia, como vocês viram no slide anterior. E esses indivíduos, a partir dos Homo de Heidelberg, origina-se também o Homo de Neandertal. Esse Homo de Neandertal, com certeza, vocês já devem ter visto, inclusive em filme, pois eles são conhecidos, né, como os indivíduos, como os homens da caverna. Vez ou outra aparece em filme, e foram os humanos com maior capacidade craniana que nós conhecemos até hoje, inclusive 10% maior do que a nossa. Os conhecidos homens da caverna que vimos, né, que acabamos vendo, né, nos filmes, eles foram para a Ásia e dão origem a um outro grupo, né, de indivíduos que não está demarcado aí no slide, mas seria o Homo de Denisova. Bom, entre 450 a 400 mil anos atrás, encerra-se o período de fluxo gênico, e aqui abri um parêntese para fazermos uma discussão, algumas pontuações. Todas as representações que vimos até agora são indivíduos do sexo masculino, são indivíduos brancos, né, em sua maioria, até mesmo quando os livros de biologia, ciências ou história que traz esse assunto acaba representando esses indivíduos como indivíduos brancos, mas pelo contrário, esses indivíduos eles não são brancos. Esses indivíduos, por terem aparecido, né, como temos a África como o berço da humanidade, são indivíduos com um nível bem considerável de melanina no seu corpo. Então, são indivíduos com a coloração de pele mais escura, que não são brancos.
E, inclusive, é um outro ponto a ser destacado, que é a representatividade de apenas do sexo masculino, quando, na verdade, nós temos também indivíduos do sexo feminino, até porque acontecia nesse período também um cruzamento de espécies, né, espécies diferentes e da mesma espécie. Mas vamos nos aproximando para o final. Entre 400 a 330 mil anos atrás, é encontrado ao primeiro vestígio de caça, né, de caça ali na região da Alemanha, com ferramentas muito bem elaboradas. Acredita-se que essas ferramentas tenham sido feitas a partir desses homens de Neandertal, né, esses indivíduos, e a África, por sua vez, destacando, né, só a nível de informação, ela continua cheia daqueles homens de rodoenses, de indivíduos rodoenses, bem como de Homo erectus, que estavam presentes tanto na África quanto na Ásia. Entre 330 a 230 mil anos atrás, marcamos então o começo do Paleolítico Médio, que diz respeito a uma outro período geológico, né? Nesse período, o Saara vai ficando mais verde, né? Como vocês podem ver no mapa aí, ele vai deixando de ter aquela coloração meio acinzentada, e assim começa a facilitar uma maior mobilidade dos humanos, né? Entre o norte e sul da África, chegando ao período muito agitado, né? Para os hominídeos, pois é nesse momento, é nesse período que surge efetivamente a espécie humana, que essa que nós conhecemos está em seta amarela, né, o Homo sapiens, por isso que eu coloquei ali não mais uma foto de um indivíduo, mas possivelmente seria uma foto nossa, né? A origem foi entre Etiópia, Quênia e Uganda, porém também foram encontrados fósseis desses Homo sapiens no Marrocos, sendo considerado o grupo do Heidelbergenses africanos, né, aqueles rodoenses que deram origem então a esses indivíduos Homo sapiens, ressaltando que esse grupo de rodoenses deu origem a três espécies diferentes, né, como ouvimos falar aqui, e cada uma foi em continente diferente, ou seja, o aumento do cérebro aconteceu independentemente nesses três continentes, pois nesses três continentes houveram, né, aquilo que o Darwin descreve que seria a seleção natural, que houveram pressões seletivas e selecionaram a mesma coisa. E o que foi selecionado? O cérebro. Foi o que foi selecionado nessas pressões seletivas. E vale destacar também que ainda nesse período houve o aparecimento de uma espécie de hominina, que seria esses Homonadeli, que está em seta rosa aí no sul da África. Bom, agora nós estamos caminhando para o fim, né? Entre 230 a 180 mil anos atrás, houve então a extinção, né, dos homens de Heidelberg, os homens de Heidelbergenses, acontece então a primeira saída, inclusive nesse período, da nossa espécie da África, né? Eles começam ali, tipo, a África já não está me cabendo, eu não estou gostando muito da África, eu quero andar, quero passear. Então, eles começam a sair da África, né? Inclusive foi encontrados fósseis desses indivíduos na Grécia e em Israel. E, quase encerrando, num período de 230 a 180 mil anos atrás, né? Aí de 230 a 180 mil anos atrás, os homens de Neandertal desaparecem na Inglaterra, desses indivíduos, né? É marcado por esse período, e entre 160 a 150 mil anos atrás é o tempo estimado do nosso ancestral como o mais recente. E aqui, né, nós damos uma pausa em relação à nossa apresentação e à evolução dos hominídeos, pois tudo indica, né, que e significa também que todos os seres humanos eles descendem do grupo que viveu nessa época na Etiópia, ali na região da Etiópia. E também seria nesse período que teria vivido o nosso Adão e a nossa Eva. Inclusive, destacando aqui, gente, que por vezes, né, como falando sobre evolução, não só dos hominídeos, mas a evolução como
um todo, as pessoas se pegam num conflito, né, de como, de no que vou acreditar, por exemplo, né? No que a Bíblia fala, por exemplo, e hoje já existem profissionais, cientistas, biólogos que descrevem esse fenômeno, que não é preciso você fragmentar o conhecimento, que não é preciso vocês romperem com a fé para entender a evolução. Pelo contrário, é, existe uma possibilidade de dentro do livro de Gênesis, por exemplo, existem professores, pesquisas sérias que já estão relatando sobre isso, de que há uma forma de enxergar a evolução dentro do próprio livro de Gênesis. Então, é algo que eu sempre coloco, né, em minhas apresentações, e vale a pena saber e conhecer esse trabalho. Basta dar um Google que certamente vocês vão encontrar. Bom, então para finalizar, nós precisamos esquecer a ideia de que a evolução humana foi uma escadinha, né? Por vezes, como eu falei para vocês, nós precisamos apagar de nossas mentes que a evolução humana foi de uma forma muito linear e muito bem organizada. Muito pelo contrário. Somos frutos, né, dessa miscigenação entre muito mais hominídeos do que imaginávamos. Então, aquela ideia de que tem um macaco e que daqui a pouco ele vai se levantando e ele vira um homem e um homem branco é totalmente errada, né? A gente precisa problematizar isso daí. Na verdade, se a África é o berço da humanidade, não existe possibilidade, por exemplo, de ser um homem branco daquele tom de pele, né? E uma outra coisa é dizer que poderia também ter sido representado por uma mulher. Então, são coisas que vale a pena pensarmos sobre. E um, uma outra colocação que eu deixo para vocês é a respeito de onde paramos, né? Eu falei para vocês que aqui no final do slide nós temos o período entre 160 a 150 mil anos atrás. Mas o período até chegar em nós, por exemplo, existe um período a ser percorrido. Por isso, eu trago como proposta esse trabalho da professora Elisa Nascimento, que é o Tempo dos Povos Africanos, que na verdade é uma indicação tanto para vocês, porque se vocês derem um Google, vocês vão encontrar esse trabalho na internet disponibilizado de maneira gratuita, e também é uma sugestão para os professores de vocês, que seria um suplemento didático, né, de como pensarmos a evolução humana a partir dos povos africanos, de entender que, de fato, o continente africano é uma peça-chave para pensarmos a evolução humana, né? Então, gostaria de agradecer a vocês, a atenção de vocês e deixar o meu muito obrigado e espero que vocês tenham absorvido algum conhecimento dessa apresentação, bem como eu me apresento aqui como apenas um intermediário do conhecimento, né? Afinal, a gente também pode construir um conhecimento juntos e juntas. Então, qualquer dúvida, vocês podem nos escrever. Nós temos uma página no YouTube, Observatório Antares, e também nós temos uma página no Instagram, que também se chama Observatório Antares. Em ambas, nós divulgamos trabalhos, né, principalmente em relação a isso que foi apresentado hoje. Então, vocês podem ir lá e nos escrever suas dúvidas, suas sugestões e divulgar também, curtir o nosso trabalho. Meu muito obrigado.